Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves. E eu sou Bia Gonçalves. E você está no Mogi Guaçu do futuro. É isso aí, vem com a gente nessa. O melhor self-service, marmitex, prato feito e seu churrasco favorito você encontra no restaurante Morro Vermelho, com 16 anos de tradição, confiança e excelência. E o restaurante Morro Vermelho fica na rodovia Deputado Nadib Shaibe, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. E o fone WhatsApp é 19 99212 4181, restaurante Morro Vermelho e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. Vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos esses serviços, corre para a Rota, que é especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, Areião, Mogi Guaçu. E eles têm mais 2 filiais aqui em Mogi Guaçu. E elas se encontram no supermercado Ponto Novo. Chama agora no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e resolva todos os seus problemas com esses serviços. Rota Celulares, Informática e Acessórios e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. Tá com fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. Produção diária, super fresquinhos, crocante por fora, macio por dentro. Salgadinhos para buffet, para comércio, para festas. Salgadinhos para toda a família. Faça agora o seu pedido ligando no WhatsApp, que é 19 99790 0073. E o endereço da Suelen Salgados é Rua Geraldo Pereira da Silva, bairro Nova Veneza, Mogi Guaçu. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. Ô Bia, com quem que a gente vai conversar hoje? Conta pra gente. Hoje nós vamos falar com o Erivelton Martins. Fala, Erivelton, e aí, meu amigo? Olá, Paulo. Olá, Bia. Boa noite para vocês. Tudo bem? Tudo jóia, Erivelton. Obrigado por você ter participado aqui e também aceitado o nosso convite. Eu que agradeço vocês aí, estar conversando com vocês tanto tempo longe de vocês aí e do outro lado do mundo aqui, podendo falar com vocês e com todo mundo aí no Brasil. Já vamos começar a puxar o fiozinho do papo aqui. Para quem não te conhece, é uma pergunta que eu faço também para todo mundo. Quase 100 episódios aqui, eu faço sempre a mesma pergunta porque é um começo de um papo. Quem é o Erivelton? Quem que é o Erivelton? De onde que veio? Suas formações? Fala um pouquinho de você para a gente puxar o papo aqui. Ok, o Erivelton, ele nasceu em Mogi Mirim, mas logo de pequeno já foi para Mogi Guaçu, né? Quando eu tinha uns 20, quando eu estava próximo de ter 20 anos, eu me interessei na parte de hipnose, me deixava muito intrigado aquilo, né? Aquele assunto de hipnose, né? E foi onde eu entrei para fazer um curso e acabei por estar gostando do assunto. Foi onde eu descobri a facilidade que eu tinha para estar realizando não só a hipnose, mas a auto-hipnose, que eu me lembro que na altura eu não via muito isso na TV. Acredito que até hoje seja assim. Você vê muito hipnólogo utilizando a pessoa como exemplo, fazendo a pessoa entrar em transe. Mas na altura eu conheci, né, o Fábio Puentes, o falecido Padre Quevedo. Eles não faziam em si próprio. O Padre Quevedo não que ele fazia, mas assim, a maioria não faziam nada em si próprio. Foi o que
eu resolvi fazer, né? E que foi chamando a atenção e foi onde eu acabei indo para alguns programas de TV. Mas o Erivelton é aquele rapaz que, que morou até quase meus 30 anos em Mogi Guaçu. Depois resolvi mudar para Bauru em 2012. Eu resolvi sair de Mogi Guaçu e foi uma coisa bacana que eu digo que quando eu fui para Bauru, lá as dificuldades que eu tive para quando a gente sai de cidade, porque o Brasil é um país continental, então só de você sair, mesmo estando no estado de São Paulo, sair de uma cidade para ir para outra, Bauru fica a 360 quilômetros de Mogi Guaçu. Só de você sair, as pessoas já te olham de outros olhos. Eu cheguei lá, as pessoas me olhavam, né, de outros olhos, e lá eu aprendi bastante a me virar num lugar onde não conhecia ninguém olhava pro meu rosto, né? E tem várias situações que eu me lembro. Eu me lembro uma coisa que eu sempre, só para contar rapidinho aqui para vocês, uma coisa que eu achei bacana foi que ninguém me dava atenção. Eu precisava alugar uma casa, ninguém conseguia me ouvir, porque é aquela cidade grande, corrida e tal. Aí eu falei, putz, como é que eu faço para ter a atenção das pessoas? E eu lá pensar, tá, o que eu faço? Aí eu me lembro que eu olhei numa fila da lotérica. Aí eu me lembrei, putz, eu me lembro que nas filas em Mogi Guaçu, todo mundo bate papo, né? Tá aí uma coisa que eu vou pegar as pessoas para conversar. Aí eu comecei eu lembro que eu peguei o cartão da Caixa Econômica Federal na altura, não tinha nada na conta. E eu peguei, né, eu tava na fila da lotérica só para pegar o saldo. Eu sabia que não tinha nada, mas era um motivo de eu ficar na fila e poder conversar com as pessoas. E lá eu perguntava, você não sabe nenhuma casa aqui para alugar? Porque na fila geralmente a gente acaba conhecendo as pessoas e conversando assim, porque tá na fila, você tem que ficar ali. Eu me lembro que na 17ª vez, nunca esqueci, da 17ª vez que eu tava na fila, que eu ia lá, tirava o saldo, não tem nada, então eu vou voltar na fila, porque daqui a pouco vai cair o dinheiro, e nessa desculpa fui indo. Na 17ª vez eu consegui uma casa para alugar no centro de Bauru, e foi aonde que eu vi que com a persistência eu ia conseguir tudo, e através daquele curso que eu aprendi na hipnose, lá em 2003, foi quando eu me formei, que eu conseguia, e através de ter um foco, uma persistência, né? E usando as sinapses, que é tudo que eu passei em Bauru, foi que eu consegui chegar até aqui e utilizando as mesmas táticas, posso dizer assim, que eu consegui conquistar as coisas em Bauru, eu usei aqui e aqui também deu certo. Mas enfim, Erivelton Martins é um rapaz que não para, ele sempre desafia, quer sempre desafios, eu não consigo ficar parado, assusta muitas vezes. Às vezes eu estou num lugar muito tranquilo, aí do nada eu falo, tá muito calmo isso aqui, deixa eu ir para cima, porque não é só isso, e assim, e é isso que tem que ser feito, porque, poxa, a gente vive eu falo que a única certeza que eu tenho na minha vida é que eu tenho essa vida, então eu tenho que aproveitar ao máximo e através das minhas experiências, é que eu falo para toda a gente, é que o que eu posso falar para as pessoas, eu quero mostrar o meu exemplo e aonde eu cheguei, através do meu exemplo, porque falar para as pessoas é simples. Agora, você chegar aqui, aí isso chama a atenção das pessoas. Isso, você chegar a esse ponto, faz com que as pessoas pensem, poxa, para lá, o que esse rapaz fez? Porque não é uma pessoa comum de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, olha onde ele chegou. Então é onde eu consigo, o público, e consigo explicar um pouco de tudo que o conhecimento meu. Então acho que Erivelton é esse daí. E, enfim. Mas vamos lá, que eu falei bastante. Não, mas é para te ouvir mesmo. Só para falar, onde que você está mesmo, Erivelton? Que lugar que você está agora? Eu estou aqui, hoje, atualmente, eu moro em Aveiro, tá? É o distrito de Aveiro. Aqui, o distrito é como se fosse estado, né? Eu moro no distrito de Aveiro, da cidade de Espinho, que fica a 20 quilômetros do Porto.
Legal, pertinho É, do Porto. o Erivelto, ele está falando um monte de coisa legal, é quase uma vida de hipnose, desde o começo dos anos 2000 até agora, né? Ele está trabalhando com isso, tal, é bacana, eu vejo as postagens. Eu tenho um monte de pergunta, Bia. Você tem alguma pergunta para fazer primeiro? Tenho, fiquei interessada, porque é auto-hipnose que você falou? Sim, sim, sim. Eu nem sabia que a Exatamente. gente podia fazer hipnose você mesmo, auto-hipnose. Conta pra Sim, gente, sim. mais ou menos, como que é? A auto-hipnose, você utiliza as mesmas técnicas que é utilizado para as pessoas. Você trabalha a respiração, que é uma técnica muito boa para você deixar a pessoa em relaxamento. Aí nós deixamos, assim, como eu tenho a facilidade, para mim é muito simples, eu não tenho todo aquele tempo, né? Eu conversando com vocês aqui, eu já me preparei, porque, pô, já são mais de 20 anos fazendo isso, né? Então, eu conversando com vocês, eu já consigo fazer isso. Mas porque eu já me programei. Mas até auto-hipnose, toda a gente pode conseguir, todo mundo pode conseguir, porque é uma meditação, é um relaxamento, onde você consegue chegar, procurar alguns problemas que você tem na tua vida e, às vezes, superar você mesmo, sem precisar do terapeuta. Porque o que o terapeuta faz? A função do terapeuta é direcionar você até a origem do problema e fazer você, induzir você a modificar aquela origem, analisar aquilo de uma outra forma, porque se mudando a forma que você analisa aquele problema, automaticamente o teu presente muda. Basicamente isso. Se você tem o conhecimento da auto-hipnose, você consegue relaxar, né? Se você. Só que isso é com muita técnica, tá? Eu tô a dizer aqui porque. Mas assim, você Então, consegue ter assim, um relaxamento né? profundo, conseguir um relaxamento profundo e tentar buscar no seu subconsciente, que está tudo guardado lá, aonde está aquele problema. Só que, infelizmente, hoje em dia, as pessoas, para falarem uma com as outras, já está difícil, porque todo mundo fica no telefone, etc. Mas se as pessoas voltassem a respirar, a procurar a natureza, procurar mais o seu eu, saber, tentar se acalmar, ver da onde que está saindo todos esses problemas, porque eu vejo aí, depois, né, daquele problema que é bom a gente nem falar pela internet, mas daquela PAN, né, vamos dizer assim, teve, Sim, o que a gente vê de pessoas ansiosas, coisa que a gente não via antes, né, sim. porque as pessoas ficaram muito isoladas e, assim, esqueceram, sabe, tipo, eles esqueceram de procurar trabalhar o seu eu interior, porque as pessoas não conseguem viver sozinhas, né? Então, quando você começa, eu, por exemplo, eu passei aquela fase tranquilamente, porque eu aprendi a viver sozinho muito cedo, né? Eu saí da minha casa com 16 anos para morar sozinho, né? Então, eu precisei aprender muito cedo a me virar sozinho, né? Então, assim, eu aprendi bastante com a vida, né? Eu digo que a vida foi uma faculdade para mim. E graças a Deus, essa faculdade, ela me fez crescer, né? E eu posso dizer que faria tudo novamente, não mudaria nada, nenhuma vírgula. Porque eu digo que time que está ganhando, a gente não mexe. E até hoje eu não tenho quem discorde, quem chegue em mim e debata, e eu não consigo mostrar que, não que eu estou certo, mas que a minha linha de raciocínio e com as provas que eu tenho do que aconteceu na minha vida, funciona a minha forma de pensar, que eu gosto, voltando ao assunto da auto-hipnose, né? Utilizando a auto-hipnose, a gente consegue trabalhar bastante o nosso foco, né? Que é uma coisa que eu sempre dizia nas palestras quando eu ainda estava no Brasil e as pessoas me perguntavam o que é foco. Foco. Poxa, se você pega um palito de fósforo, coloca num asfalto
um dia de sol, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Mas se você pegar uma lupa e colocar em cima desse palito de fósforo, o que vai acontecer? Ele vai queimar. O palito de fósforo vai pegar fogo. E por que vai pegar? Por causa da luz do sol? É isso? A luz estava concentrada num ponto só. Quando você concentra toda a energia num ponto só, você tem ali a ação, a reação do foco, né? Então, nos números que eu faço na TV, eu utilizo bastante isso. Eu direciono a minha energia interna, todo o meu conhecimento em certos pontos do meu corpo, né? E ali eu faço uma analgesia, não é? Deixo como se fosse dormente, né? E realizo alguns números aí, que para a TV é interessante, porque a televisão, infelizmente, ela não quer me dar esse espaço que eu estou tendo com vocês, para poder explicar um pouco sobre a auto-hipnose. Eles querem um show. E eu já cansei de tentar, e quando eu tento, não vai pro ar. Então, eu falei, tá bom, vocês querem o show? Então eu faço o show. Então eu virei um showman, né? Mas, quando eu tenho abertura igual eu tô tendo agora, eu posso explicar um pouco. Porque quando uma pessoa olha os meus shows, as minhas apresentações, me chama de um maluco. Mas é doido. Nossa, por quê? Porque existe o contexto. Só que a TV não quer saber de todo o contexto. Ela quer saber só do show, da apresentação. Só que sem o contexto, fica um negócio meio de maluco mesmo. Fala, mas olha o que o rapaz faz aí e tal. Só que, por quê? Porque eles não querem que eu explique. Eu tive, em 2010, no qual o Seu Talento, na 3ª temporada, foi uma situação interessante lá, porque foi bacana pra caramba. Só que assim, eu expliquei bastante. A altura eu ganhei até 3 verdes. E eles me falaram, não vai pro ar. Eu falei, poxa, mas todo mundo adorou, né, a apresentação. Aí falaram, não vai pro ar porque você explicou muito. E a gente não quer essa explicação na TV, a gente quer seu show. Aí o diretor do Qual é o Seu Talento me pediu pra voltar lá, eu voltei na 4ª temporada e falaram, não fale, só apresente. E foi onde eu vi que a TV realmente não quer que as pessoas saibam muita coisa, só querem para entretenimento, né? E na altura também eu não estava muito interessado mais nisso daí para mostrar na TV, como eles querem show, e foi o que eu estava fazendo, né? Mas enfim, é isso. E eu tenho Oi, pode falar, desculpa. Não, legal você ter contado isso. Aqui é que eu queria emendar uma pergunta bacana quanto a isso. Então, quer dizer, acho que até o próprio Nagai falou algo parecido. Às vezes as pessoas não querem, quando você vai mostrar sobre isso para outras pessoas, eles não querem saber muito do benefício. Eles querem o show. Não. Né? Tem benefícios, né? E é mais ou menos isso que você está explicando, né, cara? Aí, já conta pra gente, você já começou a falar de um programa que você foi em 2010, que eu acho legal o pessoal saber. Quais programas, então, que você participou? Você lembra? Dá para lembrar todos? Lembro. Eu me lembro que na altura, quando eu terminei... Um detalhe aí. Quando eu terminei o curso de hipnose, e eu vi que eu tinha essa facilidade, eu me lembro que o meu professor, que foi o professor Nagai, um abraço para ele aí, que hoje está no Japão, ele me falou, eu falei assim, mas como é que eu posso ter a prova que isso funciona? É porque eu falei assim, eu aprendi, mas sabe quando fica assim, será que isso funciona mesmo? Eu me lembro que ele me disse assim, foca em algo que você acha impossível. E eu me lembro certinho, Paulo, que eu falei, o que eu acho possível? Vamos ficar rico? Pô, ficar rico, se eu trabalhar, eu fico rico. Eu ficava, sabe? Não, isso aqui não. Eu ficava pensando. Aí eu me lembro e eu falei, eu quero ir pra televisão. Porque eu falei assim, é uma coisa impossível. Que eu tenho? Eu não canto. Eu não danço, né? Não sou um ator de cinema, né? Não sou nada assim, não sou ator, não sou nada para aparecer na televisão. Então eu quero ir para TV e foquei isso, porque eu quero ir para TV. E o universo vai agir conforme o meu pensamento. Porque o universo você manda,
a energia ele te manda igual. Isso não tem segredo. Então eu comecei a mandar exatamente, energia manda de um jeito, vai vir da mesma forma que você mandou, né? E eu comecei a trabalhar isso daí. Mas não deu assim, 3 meses, o Boa Noite Brasil chamou, e que eu fui no Boa Noite Brasil, na altura era com o Gilberto Barros. Isso foi em 2003 para 2004. Aí dali já engatilhou o programa do Ratinho e o Super Pop, também, acho que 2004. Aí depois, daí eu dei uma parada, fiquei um tempo sem a TV. Foi onde em 2000 eu comecei, aí eu tava, em 2006 eu fiz um vídeo, coloquei no YouTube. E aí o SBT me ligou, foi em 2010. O SBT viu o meu vídeo, gostou, e perguntou se eu fazia aquilo lá, falei, fazia, aí foi que eu fui no Qual é o Seu Talento, fui nas 2 temporadas, na terceira e na quarta, aí dali já engatilhou o Ratinho, eu fui no Ratinho novamente, né, em 2011, foi 2011, fui no Ratinho, programa do Ratinho. Aí, nessa altura foi, quando eu fui para Bauru em 2012, eu parei com TV. Falei, agora eu vou parar, né? Porque agora meu foco é a minha vida nova aqui em Bauru. E eu parei. E decidi que eu ia parar mesmo. Só que daí, então, essa é a minha vida na parte de TV, né? Aí depois tem a continuidade. Aí vamos lá, vamos ver o que vocês querem saber também. Que eu tenho bastante coisa, minha vida aqui não dá um livro. Porque sabe por quê? É legal, Bia, ele ter feito isso aí, porque recentemente ele foi num programa. Um programa lá em Portugal. Isso. É o Good Talent, né? É que você falou? É isso, né? Good Talent Portugal. Isso. Porque ele é um programa. O pessoal consegue ver lá no seu Instagram, quem te acompanha, eu vou deixar aqui embaixo. Sim, coloca no canal no YouTube também, Erivelton Martins Oficial. Tanto o canal do YouTube quanto o canal do Instagram, Erivelton Martins Oficial. Só entrar lá, se inscrever. E assim, tem minha apresentação lá. Então, vamos lá para o Good Talent. O Good Talent foi uma ideia que eu tive. Porque depois que eu vim para cá no final de 2021, para Portugal, né? E só relembrando, eu usei aquelas mesmas sinapses que eu utilizei lá em Bauru, né? Na altura que a gente começou. Eu utilizei as mesmas coisas aqui. Foi dito e feito. Funcionou. Aí eu falei, pô, tá dando tudo certo. Eu falei, pô, eu tô em Portugal. Um imigrante que chegou com uma mala, eu vim com uma mala em 23 quilos, que eu falo que só veio bicho, porque eu vim com roupa, eu vim no inverno, e tudo assim, roupa de inverno, mas assim, as roupas do Brasil não servem pra cá. Não serve, as mais pesadas eu coloquei aqui, por isso que eu tava de camiseta. Aí eu falei, pode jogar todos fora, porque é um frio pesado, né? As roupas são de acordo com o país que você tá. Aí então eu comecei do nada. Eu desci do aeroporto, virei para um lado, olhei para o outro, falei, puta, agora eu vou começar do zero. Tá? Então você tem que tirar documento, tudo assim, né? Você renasce. Você é um bebezinho e começa a engatinhar. E eu mesmo vou ter jogado um bebê na rua, e eu comecei a andar sozinho e fui tirar meus números de documento, tudo para daí poder trabalhar, enfim. Mas enfim, aí, vendo que deu tudo certo, eu falei, putz, já deu tudo certo aqui e tal. Vou tentar, para eu me sentir mesmo no país completo, né? Porque hoje eu trabalho na área que eu trabalhava aí, que eu já fazia, aí no Brasil eu trabalhava como motorista também, e eu trabalho aqui como motorista atualmente. E eu consegui tudo isso, eu falei assim, eu vou agora tentar até ver, né? Eu falei, poxa, eu cheguei aqui sem nada, né? E tanta gente tenta entrar nesse Good Talent, que o Good Talent, ele é um programa
internacional. Ele tem nos Estados Unidos, que é o American Got Talent, tem na Inglaterra, que é o Britain, tem em vários países aqui, Itália, Albânia, Croácia, Finlândia, Espanha, enfim. Aí eu falei, poxa, se eu conseguir entrar lá, é a abertura para outros países, né? E eu mostrar um pouco do meu trabalho, porque quando a gente migra, a gente esquece um pouco do hobby, de querer mostrar o talento. A gente quer sobreviver, sabe? A gente tem que mudar de país, a gente quer sobreviver, porque a gente não trabalha aqui, a gente não paga aluguel, não come. Então aqui não é brincadeira. Então eu falei, não posso ficar pensando em televisão, para mim passava longe, mas agora que eu tô mais tranquilo, no final, agora eu vou pensar em TV. Foi onde eu me inscrevi e falei, joguei pro universo novamente. Eu falei assim, bom, se eu cheguei, conquistei até tudo que eu quis até agora, vai funcionar da mesma forma. Eu me lembro que eu enviei na terça-feira, acei na internet lá, inscrições Good Time. Tá, pronto, deu certo de estar bem na altura das inscrições. E não editei nada. Peguei os meus vídeos crus que estavam no YouTube e enviei, né? Tinha umas perguntas lá, tá? Respondi. Mandei numa terça-feira. Na quinta-feira de manhã eu tava dormindo. Me ligaram, falaram, olha, aqui é a fulana aqui do Good Talent. Sabe quando você tá meio dormindo? Você fala, tá, desculpa, tá. Olha, você foi selecionado, tal. Eu assim não tava acreditando muito, sabe? Aí só que eles falaram pra mim, você consegue fazer esses números ainda? Aí eles falaram assim, então, só que os vídeos são muito antigos, que eram vídeos do quê? 2011, 2012. A gente tá em 2020, na altura tava no final de 2025. Você consegue fazer aquilo novamente? E aí eu fiz em casa, alguns números pra ela lá, e mandei gravado. Aí chove Portugal inteiro quer ir no programa, porque abre muito espaço. E eu tava trabalhando aqui e ela me ligou, pô, você foi selecionado, você está confirmado para participar da 10ª temporada do Good Time. Parabéns e tal, a gente vai cuidar de tudo. E, enfim, dali pra cá foi... eu só fiquei aguardando, né? E fui fazer a audição no final de dezembro, né? Aí que foi pro ar agora em janeiro, né? Vocês vão poder assistir lá no meu canal a apresentação. E são 2 dias, a gravação é numa emissora chamada RTP1, Portugal. A emissora é lá de Lisboa, então precisei me deslocar daqui até lá, mas tudo pago pela empresa, né? E se eu fiquei 2 dias lá, tudo bem, tudo pago pela emissora, levei eu, minha família toda, né? Eu, meu filho, minha esposa. Aí fomos todos lá e fiquei um dia inteiro de gravação. Você fica lá, filma tudo quanto é jeito, sabe? De lado, e anda pra cá, anda pra lá, vai pra uma sala com luz, assim, é uma produção bacana, né? E um ensaio e tal, você vai num dia, fui da sexta pro sábado, fiquei o sábado o dia todo, e no domingo foi a audição, né, que é com os 4 jurados. E a Rui Macena, a Inês, a Filomena, outro rapaz pelo senhor lá que eu esqueci o nome. Aí não vai ver esse vídeo, mas enfim, eles já são conhecidos aqui. E, enfim, me apresentei da forma que já estou habituado a me apresentar no Brasil. E, enfim, o resultado eu vou deixar aí para vocês assistindo, porque senão eu não vou falar, se eu falar ninguém vai querer assistir. Mas eu achei bacana a minha apresentação, gostaram bastante, né? E, enfim, isso eu vejo que, e assim, teve muita visualização, porque como abertura, eu já tinha falado que as pessoas iam ficar de boca aberta. Incrível! É inacreditável. Como é que você consegue controlar a dor daquele jeito? É a hipnose.
Eu tô Sim, precisando sim. hipnotizar, porque eu tenho tanta dor que eu vou falar para você, viu? Eu preciso, urgente. Eu adorei, eu achei o máximo. Sabe o que é, É, Erivelto? sim. Viralizou aquele pedacinho que você colocou no Instagram do limão, aqui no olho. Aquele Não, lá você é. viu que a menina, nos olhos não, nos olhos não, né, na minha frente não. Isso, é. Mas conta pra gente, cara, é o que a Bia tá falando, né? Pra pingar aqui no olho e não sentir nada, é aquela tal da auto-hipnose, autocontrole e tal. É mais ou menos isso? Por isso que você usa, sei lá, essa técnica aí, não é? Nem Sim, ficou vermelho o olho. Nem ficou Nem ficou vermelho. vermelho. Dá pra você ver e que lá você, funciona. não, vocês poderiam, e eu gosto que eu tenho a técnica já de virar e para mostrar bem que o suco caiu, né, porque às vezes, Não é corte, nada. Não A tem gente corte, percebe que não tem corte, não tem nada. não, assim, eu gosto de fazer sempre na frente para que nem veja que não existe nenhum truque. Truque. Porque quando me chamaram, falaram ainda, você sabe fazer ainda os truques? Eu falei, não, aí você tá. Aí você. Aí isso é um desrespeito para mim, porque isso não é truque, isso aqui é tudo realidade. Aí ela falou, não, mas não é truque. Eu falo, não. Aí eu fui lá, tanto que lá eu vou lá, pego o limão e corto e mostro que realmente aquilo ali é real. E a gente consegue fazer com uma facilidade tão grande. Quando a gente tem, né? Existe um número bacana que eu faço, que é como eu disse, é muito difícil a gente ver na TV o hipnólogo fazendo isso próprio, né? Aí quando você tem a técnica, consegue fazer em si mesmo, eu acho muito bacana. O exemplo, olha, existe um aqui que eu consigo, que eu posso fazer para vocês, se vocês me permitirem, pode ser? Aqui na frente de vocês aqui, ó. Eu tô tirando aqui, ó, isso aqui é uma agulha, ok? Né? É uma agulha. Ó, acabei de tirar aqui da embalagem, ó, tá vendo? Né? Olha aqui, ó, vou tirar aqui. Aí, ó, basta eu colocar aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai, Jesus! O céu amado. Não tá doendo? Meu Deus. Consegue ver aí? Consegue. Dá sim. Sim, olha lá. Caramba, cara. Vou ter que perguntar, deve estar doendo, hein? Ó, Não você viu que sangra não tem nada. truque. Não Nem existe sangrou. truque. Aí, Caramba. É lá, tá limpinho. Gente. entendeu? Eu posso fazer várias partes. Posso colocar no braço, na bochecha. Isso é um dos, né? Então, e você viu que é a facilidade? Quando a gente existe a técnica, só que assim, quando eu tava conversando com vocês, eu já tava programando a minha mente para que eu ia realizar, entendeu? Uhum. Então, para quem conhece, para mim isso aqui é muito simples. Só que você viu, assusta, né? As pessoas falam, nossa, como é que consegue, né? E assim, e é isso que a TV quer. A TV quer show, né? Imagina o quanto que não foi de gente assistir porque viu a Inês lá gritando, nos olhos não, na minha frente não. Falou, o que esse doido fez? Né? Então chamou muita atenção, né? E é isso que a TV quer, é isso que eles querem, eu falo, eles querem, eu faço, mas, enfim, né? Mas é, tem que trabalhar bastante para você conseguir chegar nesse ponto, né? É porque eu tenho facilidade de fazer esses números também. Mas qualquer um Tem consegue. Isso é treinável. Isso é treinável. Isso é treinável, né? Basta querer e assim, querer de fato. Porque Uma não pessoa vou muito ansiosa querer. não consegue. Ela tem que ser mais tranquila para ela ter o relaxamento, é isso? Sim, sim, sim. A pessoa tem que trabalhar e outra, acreditar. Entendeu? Porque se você não acredita, porque é uma coisa engraçada falar, né? É do acreditar. O acreditar, eu falo que é fé, sabe? É, a- a-
Eu não sei se vocês vão se lembrar, quem tiver em casa aí, podem puxar aí na internet. Existe, eu sempre falava quando eu ia nas palestras, uma parte de um filme, não sei se vocês lembram, Indiana Jones atrás do Cálice Sagrado. Não Eu sei lembro se desse filme. vocês se lembrar. Existe uma hora que o Cálice, ele tá numa caverna, né? E assim, existem os nazistas lá e tal, e eles querem o Cálice lá, só que ninguém quer atravessar um túnel, onde tem várias armadilhas. Aí o que eles fazem? Eles dão um tiro no pai do Indiana Jones, não sei se vocês vão se lembrar disso. Dão um tiro no pai dele, falam assim, agora você é obrigado a passar para socorrer teu pai. É. E o Cálice Sagrado, ele pode pegar, colocar água para curar o pai dele. Enfim, ele se obrigou aí. Quando ele chega até certo ponto, existe um penhasco. Gigante. E ele fala, como é que eu vou passar para chegar até o outro lado? Aí ele procura no diário do pai dele, e lá está escrito assim, apenas uma pessoa de muita fé chegará até o cálice. Aí ele falou assim, o que é ter muita fé? Acreditar no que não existe. Né? Então, o que ele fez é muito bacana. Se você procurar no YouTube, tá lá, o salto de fé. Ele fecha os olhos e dá o primeiro passo. Na hora que ele dá o primeiro passo, aparece uma ponte. Aí ele pega a areia e joga, e aquela ponte era invisível. Aí a câmera vira assim, para você ver que existe a ponte. Só que se ele não desse o primeiro passo, ele não ia acreditar que aquilo ali. Ele deu o primeiro passo mesmo não enxergando. Aqui isso é fé. A fé é você dá, você seguir um caminho mesmo não vendo ele, porque você sabe o caminho que você quer, só que quando você quer chegar em um destino, o universo, Deus, enfim, o que a pessoa queira dizer, ele vai abrir o caminho e vai fazer você chegar para passo o quê? Você dá o primeiro passo. Então, eu falo que para você fazer esse tipo de coisa, você tem que acreditar realmente, não você pensa, será que não? Você fala, não, a técnica funciona, eu vou lá e pai, entendeu? Porque assim, várias coisas que eu faço hoje em dia, foi eu que criei. Mas eu criei conforme os estudos que eu tenho, conforme tudo que eu aprendi, né? E assim, existem coisas que só eu faço. O do limão só eu faço. No Brasil, só eu. E aqui também. Aí em Portugal ainda, 10 milhões de habitantes. Aqui então, né? Então, assim, existem coisas que você tem que perder o medo e falar assim, meu, se você... eu posso tudo, basta você querer. O ser humano pode tudo, né? Então, assim, eu acho assim formidável, assim, se o ser humano hoje em dia tivesse a capacidade, esse pensamento, sabe, de querer sair da mesmice, sair daquele mundo e procurar o que realmente ele quer e acreditar que existe o extraordinário, basta você acreditar e sair daquela bolha, né? Nossa, o mundo seria bem diferente. É que, infelizmente, nós, quando nascemos, a Bia deve saber, a gente nasce só com 2 medos, que é a altura e o barulho. O restante é criado conforme o tempo, com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Então, o medo não existe. Entendeu? O medo é uma coisa que foi colocada na nossa mente pelos pais, pelas coisas que foram acontecendo. Então, a gente não tem que ter medo de nada. Porque Deus... O medo trava a nossa vida. Oi? O medo trava a nossa vida. Exatamente. Medo. O maior desafio do ser humano está dentro dele mesmo. É verdade. Então, vencer o medo, né? Esse é um Sim, desafio. a gente tem que vencer o medo. Uhum. Não é? Porque você vencer o medo é incrível. Você vencer o medo, você consegue qualquer coisa, cara.
sabe? E é isso aí. É isso aí. E desse assunto já vai para um monte que a gente pode ficar aqui para a noite toda. Mas é muito interessante. É por isso que eu gosto muito de falar sobre hipnose, sobre auto-hipnose. Só que quando as pessoas falam hipnose, existe uma coisa na TV que ficou esse negócio de, hipnose, o cara vai lá, vai. Antigamente, na altura, quando eu comecei, existia muita, o Fábio Puentes, que até conheci ele. Vai lá, imagina que você é um macaco. Aí o cara lá falava que é macaco, agora você vai esquecer seu nome. Sabe, pra mim eram umas coisas tão assim, sabe? Eu falei, porra, né? Eu acho que a pessoa, ela tem que, além de ter a técnica e poder usar como, agora eu vou lembrar agora sobre o professor Nagai. Ele utiliza a hipnose com a alfa-terapia, que é trabalhando no estado alfa, para fins terapêuticos. E isso eu acho muito bacana. Porque a hipnose, o bom é para usar para fins terapêuticos, porque cura bastante coisa, né? Agora, na TV, eles querem o show. E é o que eu faço. E na TV que deu muito certo, né? E espero que seja chamado em outros países, como eu disse, né? Existem vários países aqui na Europa, né? Na Espanha, já recebi um e-mail da Espanha, só tem que aguardar agora. Mas na Espanha, provavelmente, eu vou estar no próximo ano. E, assim, eu não gosto de falar projetos, né? Porque se eu não tenho nada com conclusão, mas, assim, eu acho que estou no caminho certo. E mostrar isso, aonde que um guaçuano, eu nasci em Mojimirim, mas eu me considero guaçuano. Aonde o guaçuano chegou, né? Eu acho muito importante, né, para a população, poxa, valorizar, né, onde o conterrâneo tá, né, chegou lá, e saber que se eu cheguei aqui, qualquer um chega. Eu não sou mais que ninguém, nunca quis ser mais que ninguém. Simplesmente sou Erivelto, simples, todo mundo conhece, você já conheceu eu há muito tempo, e sabe como eu sou, e assim, não tenho nada de, né, eu sou uma pessoa simples, sempre aberto a conversar com qualquer um, só que sou uma pessoa que pensa diferente, e é isso que me fez chegar onde eu cheguei. Erivelto, tem uma pergunta, cara. Pode, um monte de pergunta. Quanto à hipnose, a gente ouve falar que é uma terapia, tem um fim terapêutico. Você falou, virou um showman e tal, mas domina tudo isso, também é muito um cara da comunicação. A sua parte de terapeuta, alguém que ajuda as pessoas como uma terapia, você faz atendimentos também para pessoas ou não? Hoje, mais não. Hoje aqui, eu não uso isso para trabalho aqui em Portugal. Sei que existe pessoas que trabalham com isso, só que no momento, eu digo agora, né? Pode ser que amanhã eu comece, mas assim, no momento, atualmente, não trabalho com isso. A minha apresentação na TV foi pontual, né? E só que assim, você abre bastante curiosidade, entendeu? Então, por isso eu não posso fechar as portas, porque eu nunca vi. Eles mesmos disseram, é fantástico, aqui em Portugal nunca a gente viu isso, né? E por ser um país pequeno, né? Você chega aqui com uma coisa dessa, eles ficam assim, putz, e abre muita curiosidade. Mas assim, eu aqui, hoje não faço isso, mas consigo atendo normal, né? E é igual você falou, abre muita curiosidade. As pessoas gostam de... Eu me lembro quando eu atendi às vezes no Brasil, muitas pessoas não queriam, eles queriam, porque ficou muito famoso uma época, regressão de memória. Eu lembro. A pessoa não tinha nada. Eu quero fazer regressão de memória, mas vem cá, você quer saber para quê? Não, eu quero regredir para ver minhas vidas passadas. Eu falo assim, eu me lembro que eu atendi algumas pessoas evangélicas e tal, falando assim, não, eu não vou porque eu não acredito. Aí eu falava assim, vem cá, isso não tem nada a ver com religião, né? Porque o que acontece? As pessoas, esse negócio de vida passada foi que eu acho que esse negócio de vida passada, a forma de analisar foi complicada, porque assim, para quem era evangélico e tal, falava, eu nem vou mexer nisso, porque isso aí não é de Deus, não sei o quê. Então virou
um tabu esse negócio, não, a gente não mexe com hipnose, que isso aí não é de Deus, não tem nada a ver com nada espiritual. Por quê? A hipnose, ela faz o quê? Qual que é a regressão de memória? A regressão de memória é para você voltar na origem do seu problema e lá mudar a origem, você analisar aquilo de uma outra forma, né? Por exemplo, você tem medo de barato. Por que você tem medo de barato? Ah, um dia caiu aqui, eu olhei e gravei. Barata, medo. Então, todo pavor. Aí, toda vez que você vier o barato, você vai ter o pavor. Porque você olhou aquela situação, você gravou aquele sentimento e aquilo, toda vez que você vê barato, você tem. É como se eu estivesse andando pela rua e você vê uma escada em pé. Tem gente que não passa por debaixo. Olha, já. Opa, deixa eu desviar. Por quê? Isso é inconsciente. Mas por quê? Porque uma vez a sua avó, lá quando você tinha 10 anos, falou: não passa porque dá azar, não passa por debaixo, não sei o quê. E o seu subconsciente tá lá, tá aqui lá guardado. Né? Tá. Então, o que acontece? Eu faço a hipnose, é o que? Você faz com que a pessoa volte, regrida naquela origem e altere, né, a forma de analisar aquilo. Então, um exemplo, vamos colocar na barata. Eu faço a pessoa, olha, vem cá. Tá vendo a barata? Tô. Bate aí. A pessoa, bate aí. Tá vendo? Pisa nela. A pessoa, pô, tá vendo? Não precisa sentir isso. Então, a pessoa tem uma outra visão daquela situação. Tendo essa outra visão, você mudou o passado dela e a forma de analisar. Ela mudou aquilo lá, automaticamente o presente que mudou. Aí, falando de vidas passadas, existem casos que a gente conversa, a pessoa realmente fala, olha, eu estou aqui, sei lá, sou um escravo, sou não sei o quê. Tá, eu continuo aquilo e através disso a gente cura, realmente, às vezes a pessoa. Eu tive um cliente, né? Um dos primeiros clientes meu foi uma situação. Ele hoje está até nos Estados Unidos, ele é economista. A mãe dele que foi atrás de mim falou assim: nossa, meu filho, ele não come nada, se não for pipoca e uma outra coisa que ele não comia nada, né? Eu falei, nossa, eu nunca vi ninguém pedir pipoca. Não, ele sabe, é uma coisa muito doida. E eu fui lá tratar e eu fiz uma regressão nele. E eu me lembro dele falar, ele voltou numa época, ele falou que era escravo. E que eu nunca esqueci, ele falou assim, eu falei, o que você está comendo? Ele falou, eu estou comendo uma pasta amarela muito ruim. Nossa, eu odeio isso, sabe? Nossa, aí eu fiz todo o meu trabalho que eu tinha que fazer ali e tal, e comecei a fazer, depois que eu fiz o trabalho com ele, tentando alterar aquele sentimento de nojo de comida, ele tinha nojo de comida. Ele só comia pão, ele tinha nojo de pasta, de arroz, ele tinha nojo disso por causa desse negócio que tinha na vida passada dele. Aí o que aconteceu? Ele começou a comer, normalmente. Aí a mãe dele ficou desacreditada, falou, não acredito que funciona, né? Aí eu falei, você tá vendo? E aí ela me perguntou, mas gente, eu não acredito em vidas passadas. Eu falei, eu sei. Só que eu não tô falando que existe. O mais importante é que tivemos o resultado e que independente que isso seja ou não, é isso que estava dentro da mente dele. Se existe ou não, isso daí não interessa. O importante é que mesmo que não exista, aquilo ele criou dentro da mente dele. E se ele criou e eu fui dentro daquilo que ele criou e consegui mudar dentro da imaginação dele, é isso que importa. O resultado. Se teve a solução, então acabou. Então esquece, mas eu não, sabe, não faço porque eu não acredito. Meu, isso é um tratamento terapêutico. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Infelizmente, é passado muito. Teve essa época de regressão de memória. Aí todo mundo era princesa. Nossa, teve uma época que todo mundo queria ser rainha. Nossa, que eu já conheci rei, então Jesus, sabe? Eu fui rei, guerreiro e tal, sabe? Quem quer ser escravo? Escravo, olha, dá o que fazer se achar uns escravos aí. É sempre príncipe, era rei, nossa, era incrível, sabe? Mas é o que eu falo, independente que seja verdade ou não, é isso que a pessoa criou. E na terapia,
O importante é isso, dar o resultado. Mas existia gente que falava, não, eu quero ir lá só para curiosidade, sabe? Existia, mas enfim, nem vale a pena, porque não tem fim, você chega lá. Enfim, mas é muito bom para fins terapêuticos essas regressões de memória. Ô, Erivelto, é legal o que você falou aí. Você já emendou um monte de coisa, deu exemplo de um tratamento terapêutico com isso, que é o que você falou, né? Deu exemplo disso. Mas eu queria fazer uma perguntinha para você, né? A gente está correndo o tempo nosso aqui, mas eu preciso te perguntar isso. Qual que é o futuro, então, do Erivelton? Você pretende, não sei, você falou que foi pontual a TV, mas você pretende ter mais possibilidades, assim, oportunidades? Quer fazer voltar eventos? Qual que é o futuro seu agora na hipnose, nesses trabalhos seus? O meu, atualmente, hoje, o meu foco é trabalhar em cima do Good Talents. O Good Talents, como eu falei, ele é uma empresa, então ela me dá oportunidades de vários países aqui na Europa. Então, assim, o Erivelton hoje pretende focar nisso, em poder me apresentar em outros lugares, em outros países aqui na Europa, né? Eu acredito que vai ter muitos, né? Tem lá nesse Good Times a gente conhece pessoas de todo mundo, sabe? Dos Estados Unidos, da Inglaterra, italiano, até um italiano que mandou uma mensagem para mim lá, que é um amigo meu, que é o Stefano, um abraço para ele se ele assistir isso. Ele mora na Itália, né? Em Nápoles. Então você acaba tendo conhecido com vários países. Então o Erivelton hoje ele está focado para trabalhar com showman e apresentar atualmente apenas no Good Times, se tiver outras oportunidades, mas assim, explorar a Europa, porque no Brasil eu já tive o privilégio de ter, e eu acredito que aquilo foi um currículo, e cada vez que a gente vai na TV, é mais algo que a gente acrescenta no nosso currículo, que a gente pode enviar para o próximo programa, enfim, isso faz com que a gente crie notoriedade, as pessoas acreditem no nosso trabalho, porque não é fácil. Eles exigem muito, eles selecionam muito, ainda mais, assim, eu digo agora do Good Talent, alguém que vem de um país distante, né, eles não sabem, tanto pedir para eu fazer novamente, falaram assim, não, isso aí você fez faz muito tempo, não sabe se você consegue fazer novamente. Então você tem que provar muita coisa para eles, e assim, se eu cheguei até aqui, eu sei que eu consigo muito mais. A Europa é muito grande, né, tem vários países, né, e tá aqui assim, e chegar na TV aqui, principalmente, para mim é muito satisfatório como ser humano, né? Eu falo que às vezes a gente para e pensa, poxa, olha, o que o meu pensamento fez com que eu chegasse, né? E é isso, o Erivelton hoje é isso daí. Ele quer tocar a vida dele aqui na Europa, né? Não pretende voltar tão cedo para o Brasil, né? Não me vejo mais vivendo no Brasil, assim. A gente tem muitos lugares aqui na Europa bons, né, para se viver. E, assim, a qualidade de vida é muito boa, né? Queria muito que o nosso país tivesse condições de dar uma vida mais tranquila para nós, mas enfim, não quero entrar nesse mérito também. Mas atualmente eu não me vejo mais no Brasil, vejo para cá e Erivelton quer agora tocar por aqui e seja o que Deus quiser, chegar onde Deus quiser que eu chegue, enfim, e poder mostrar através do meu exemplo, lembrando sempre isso, através do meu exemplo, e que a gente é capaz de chegar em vários lugares, né? Muito bom. Né? É isso. Ô, Erivelto, é legal você ter falado essa trajetória aí e seus planos que você quer continuar aí, talvez até abranger mais Europa, tal. Achei legal isso. Então, quando o pessoal quiser assistir você falou que é melhor ir lá para o YouTube porque tem os programas completos, mas também te segue no Instagram, é isso mesmo? Exatamente. Entra lá no YouTube, Erivelton Martins Oficial, tudo junto, né? Esse é no canal do YouTube. E tem no Instagram também, Erivelton Martins Oficial, né? Tudo junto também. Pode
seguir lá, que eu tô sempre atualizando com coisas, com e-mails que vai chegando, com coisas que vai acontecendo aqui, eu vou colocando e também conto um pouco da minha vida aqui na Europa, das coisas que vai acontecendo aqui. Muita gente tem curiosidade como é aqui, eu posso também, mas assim, o canal do YouTube é basicamente focado para hipnose, né? Agora meu Instagram já é mais pessoal, mas também coloco coisas que abrangem aí as minhas apresentações e o dia a dia aqui da Europa, né? E peço que toda a gente aí do Brasil que esteja assistindo aí possa aí entrar aí, se inscrever, enfim, conhecer um pouquinho mais do Erivelto, que lá fala um pouquinho de mim, né? Eu vou lá seguir. E pedimos segue lá, o mesmo. galera. Segue lá, pedimos o mesmo, é isso mesmo. Segue o Erivelto. Ô, Bia, legal o papo com o Erivelto hoje, né? Muito interessante, né, Paulo? Legal, viu, Erivelton? Você tá sucesso, viu? Nossa, cara, fiquei muito feliz, sabe? E que bola para frente, continua aí com esse sucesso aí, com certeza você vai em mais programas, porque tá incrível, viu? Parabéns. E querendo ou não, ele representa o Brasil lá, cara. A gente vê ele lá, não, é o Brasil que tá, um pouquinho do Brasil tá ali naquele programa lá. Com certeza. Pô, legal mesmo. Ô, Erivelto, a gente sempre pede uma coisa no finalzinho do nosso papo. Deixa uma consideração final, uma palavra, um alô para quem você quiser. Sei lá, fica à vontade aí para deixar uma consideração final, um tchauzinho, abraço, uma mensagem. Fica à vontade, meu amigo. Bom, uma mensagem. Gostaria de deixar aí para vocês, principalmente no Mogi Guaçu, que meus amigos aí, que eu precisei deixar quando eu vim para Portugal. É uma decisão difícil, né? Mas dizer que, apesar da distância, né, nós mesmos nos conhecemos há muitos anos, né? Vocês podem ver que eu nunca abandonei as minhas origens, né? Sempre lembrando quem fez parte de toda a minha história. Vocês, sabem, que fizeram parte e muitos outros fizeram parte aí. Então, por mais que onde o Erivelton vá, nunca vai esquecer da origem, vai ser sempre esse Erivelton, que vocês sempre conheceram aí, sempre simples, né? E é isso que eu espero que as pessoas possam nunca esquecer, sempre onde quer que você chegue, nunca esqueça das suas origens, porque isso daí faz você chegar, acredito, muito mais longe, que é o que fez com que eu chegasse até hoje, foi isso. Nunca esquecer das minhas origens e a humildade, e a mais humildade dentro do coração, tô falando humildade de pensar em pobreza. A pessoa às vezes fala humildade, a pessoa fala, humildade é pouco dinheiro. Não tô falando isso, humildade é você ter um coração assim, saber de onde você veio e saber que seus verdadeiros amigos, os meus verdadeiros amigos ficaram lá no Brasil, mas eu trago os poucos comigo, como são vocês que estão hoje conversando com vocês, não é à toa, né? E é isso, queria mandar um abraço a todos que ficaram aí e que, de uma forma ou outra, sabem que eu entro em contato com vocês, um beijo no coração de vocês, sabe que mesmo do outro lado do oceano aqui, a 12 mil quilômetros de distância, a 11 horas de voo, eu tô aqui e vocês estão comigo. É isso. Legal. Boa mensagem. Então tá bom, falamos aqui com o Erivelton Martins e possam seguir ele lá tanto no Instagram e no YouTube, que ele já mencionou aqui. Então, obrigado, Erivelton. Obrigado, Bia, por estar aqui comigo. Obrigado, viu, Erivelton? Obrigado, a gente vai participar mais vezes do nosso podcast, hein? Você ainda tem muita história para contar ainda. Nossa, com certeza. Então tá bom. Tem bastante. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.